Bom dia a todos. Agradeço mais uma vez o convite do sindicato para poder estar aqui hoje com vocês. A minha apresentação vai ser um pouco mais geral. Eu sou físico, né, de origem, trabalho na engenharia há alguns anos já, né? Trabalhei junto com o Leonardo e o que eu quero passar para vocês é uma visão mais multidisciplinar da nanotecnologia. Hoje, quando a gente fala de nanotecnologia, acho que a primeira pergunta que vem é o que é nanotecnologia? Nano, né, essa palavrinha nano, que nós já conhecemos, 10 a menos 9, né, tá? É natural, a escala é muito pequena. Nós temos aqui um gráfico em que dá uma ideia mais ou menos clara das dimensões em que nós estamos trabalhando hoje em dia, né? Este aqui é o fio de cabelo, né? Mais ou menos 60 micrômetros de espessura, né? Que cobre tranquilamente todos os transistores que a gente tem num circuito integrado, né? A gente vai ver um outro slide que tem uma imagem um pouquinho mais aproximada disso. Então, peraí, onde que era o vermelhinho aqui? Isso aqui é uma imagem de microscopia de força atômica que tem uma resolução de 10 a menos 11 metros, né? Um angstrom é 10 a menos 10. Então a gente consegue imaginar todo o espaçamento, todo o arranjo atômico, que até algum tempo atrás se dizia que era impossível de se observar. Existe uma razão para isso, né? Qual é o comprimento de onda que eu tenho que ter para conseguir pegar dimensões tão pequenas assim, né? Não é algo intuitivo, não é algo tão simples. Só para vocês terem uma ideia, o átomo de silício, né? A gente fala silício, o Leonardo falou bastante sobre silício. Toda a nossa vida hoje depende fundamentalmente desse material. Se eu fosse definir uma era por um material, hoje seria a era do silício. Nós tivemos a idade da pedra, metais e tudo mais. Hoje é silício. Qualquer aparelho celular, qualquer computador, qualquer dispositivo que você tenha nas mãos, ele é baseado em silício, né? A mudança que a gente está tentando vislumbrar para o próximo, eu diria nem próximo século, porque está chegando, não demorará mais do que 2 décadas para a gente talvez conseguir enxergar alguma transformação nessa história. O silício tem uma dimensão de 2,5 angstrom, ou 0,25 nanômetros, né? O arranjo, toda a estrutura que a gente tem em silício, né, todos os materiais, todos os chips, né? Todo mundo já ouviu falar de chip, não é nada de batatinha, mas o circuito integrado que está aqui dentro, né? Esse celular que tem uma dimensão razoavelmente grande, ele é controlado por um circuito integrado que não é maior do que metade da minha unha do mindinho. Toda a eletrônica está contida na metade da minha unha do mindinho, né? Num processador de um computador, esses Pentium, i5, i3, i7, todos eles têm uma dimensão que não ultrapassa a minha unha do dedão. Aqui a gente já está na escala de bilhões de transistores nessa área. Então, tenho bilhões de transistores. E por que isso, né? Por que eu tenho que trabalhar com dimensões tão pequenas, né? Onde está essa neurose do ser humano de tentar reduzir tudo? Acho que desde a década de 50, né, quando se começou a trabalhar com dispositivos eletrônicos, com a descoberta do primeiro transistor, né, o transistor, né, qual era o desafio? A gente sabe que todo mundo já ouviu falar que a velocidade da luz é o limite, um dos limites para a natureza, um dos limites da física. Pois bem, então, quem é que percorre essa velocidade? A luz. O elétron, né, aquela partícula atômica, né, que gira ao redor do átomo, quando você tem essa partícula fora da matéria, por exemplo, numa televisão antiga, aquele tubo de raios catódicos, o que eram os raios catódicos? O feixe de elétrons. Então ele é acelerado e colide com uma tela. A velocidade com que ele se propaga é a velocidade da luz. Ele se propaga na velocidade da luz. Agora, o elétron dentro da matéria, qual é a velocidade dele? Um fio de cobre,
num semicondutor, qual é a velocidade que tem um elétron? Né? Agora que a gente está em época de Olimpíada e Paralimpíada, olha, um corredor, o Bolt, né? Pensamos em Bolt, ele estaria pouquinho atrás do elétron. O elétron dentro do material atinge lá os seus 40 km por hora, por volta disso. Né? A gente faz uns cálculos, né? Eu tenho o cálculo da velocidade do elétron no silício monocristalino perfeito, a estrutura perfeita, tudo bonitinho. A velocidade dele é 40 km por hora. Então, ninguém ouviu nenhum estampido, né, do elétron rompendo a velocidade do som. Então, a velocidade das partículas na estrutura sólida é baixa, não é tão alta quanto a gente imagina. Então, qual é o segredo para eu conseguir dispositivos tão rápidos? Diminuir as distâncias. Para que eu tenha um transistor respondendo numa velocidade alta, eu tenho que ter a distância entre um eletrodo e outro eletrodo a menor possível. Então, essas distâncias hoje estão já da ordem de 7 nanômetros. Né? Os transistores experimentais. A gente vai ver que o i7, né, esse que a Intel utiliza, né, o i7, está em 22 nanômetros. Quanto que é 22 nanômetros? Só voltando um pouquinho. 22 nanômetros, a gente está aqui. Então, do tamanho de um anticorpo de um vírus, a distância entre um eletrodo e outro é. Se eu tenho 2 angstroms, ou 0,25 nanômetros, como o tamanho do átomo de silício, então eu tenho 100 átomos de silício, 100 átomos ordenados para fazer o contato entre um eletrodo e outro. Então, cada transistor, hoje, comercial, esses que você compra, Casas Bahia, em qualquer lugar, está comprando o quê? Um computador. Ele tem um processador. Nesse processador, tem 530 bilhões de transistores. Cada um desses transistores tem apenas uma função: passar um sinal elétrico ou não passar um sinal elétrico. O transistor é um dispositivo com 3 portinhos, 3 eletrodos. A gente chama de fonte, dreno e porta. A porta é que você ativa, polariza ou não polariza. Aplica uma tensão ou não aplica uma tensão. Quando eu aplico uma tensão, abre-se a porta e passa a corrente entre fonte e dreno. Passa a tensão, sinal 1. Não passa a tensão, sinal 0. Toda a lógica, todos os programas de computadores hoje estão baseados nessa lógica binária, zeros e 1. O que eu estou fazendo é a tradução do que é sinal elétrico para aquela lógica matemática, a lógica binária. Então, aqueles 530 bilhões de transistores estão simplesmente fazendo assim, abrindo uma portinha, passa uma corrente, não passa corrente, passa a corrente, não passa corrente. Não passou a corrente, sinal 0. Passou a corrente, sinal 1. E você monta todos os softwares vêm em cima disso. Então, para fazer uma planilha, para fazer um Word, para fazer um desenho, eu estou simplesmente traduzindo sinais elétricos naquilo que você do lado de fora está colocando no computador. Então você não enxerga isso. Quem tem que enxergar isso? Os dispositivos que estão nessa escala aqui. A gente vai ver um pouquinho para frente. Por que eu preciso da nanotecnologia? E por que ela existe já? Não é uma coisa de futuro. A gente fala assim, quando chegar a nanotecnologia vai ser legal. Não, ela já está aí. Já faz algum tempinho. Né? Então, características interessantes. Eu quero dispositivos ou produtos rápidos, baratos, mais eficientes energeticamente, com menor desperdício e consumo de energia. Né? E uma característica interessante quando a gente fala de propriedades de um material nanotecnológico, não é simplesmente um material pequeno. Pensem assim, quando a gente fala de um pedaço de ferro. Né? Se eu tenho uma barra de ferro, eu sei que o ferro é um metal, ele é condutor elétrico, condutor térmico e tudo mais. Mas se eu for reduzindo as dimensões, reduzindo cada vez mais, e chego numa estrutura
em que eu tenho apenas um átomo de espessura, com uma área grande, né? Um filme fino, um filme ultra fino.